O Kaizen mudou a Toyota, mudou a Intel, transformou a mediocridade da equipe de ciclismo britânica em 8 medalhas de ouro olímpicas. E ele pode mudar a sua casa, as suas rotinas e a forma como você leva os seus dias, a partir desta semana, sem gastar nada. A palavra significa simplesmente mudança para melhor. Mas o que torna o Kaizen diferente de qualquer outra abordagem de autoaperfeiçoamento que você já tentou é isto: ele não pede uma transformação dramática. Ele pede 1%. Uma pequena melhoria, repetida consistentemente, até que se acumule em algo irreconhecível de onde você começou. Eu conheço esse método por dentro. Não de um livro, da infância. Sou Keiko Nakamura. Tenho 72 anos. Cresci em Osaka, em um lar onde o Kaizen não era uma filosofia que alguém nomeasse. Era simplesmente como minha mãe e minha avó viviam. Um pequeno ajuste aqui, uma organização melhor ali, uma rotina refinada, até se tornar natural. Suas casas e suas vidas tinham uma ordem que parecia fácil por fora, mas que foi construída a partir de décadas de escolhas pequenas e consistentes. Depois, mudei-me para o exterior e, durante 40 anos, parei de fazer essas pequenas escolhas. Deixei as coisas acumularem, fisicamente, habitualmente, mentalmente. Minha casa tornou-se pesada. Minhas rotinas ficaram caóticas. Eu gerenciava em vez de manter. Quando retomei esse método aos meus 60 e poucos anos, não foi através de um curso de produtividade ou de um seminário corporativo. Foi lembrando do que cresci observando. E a estrutura de 7 dias que vou compartilhar com você é como apliquei o Kaizen à minha própria vida, cômodo por cômodo, hábito por hábito, uma pequena melhoria de cada vez. Dia 1. Observe antes de tocar em qualquer coisa. A Toyota chama isso de Genchi Genbutsu. Avaichachas Aukpainchikei Taneyasi Anjantisei Anjata. Vá ao local real e veja por si mesmo. Antes de mudarem qualquer processo, os engenheiros da Toyota vão até a fábrica e observam. Não presumem, não teorizam. Observam. Seu primeiro dia é um dia de observação. Não reorganize nada. Não compre caixas organizadoras. Não inicie uma nova rotina. Hoje, sua única tarefa é observar sua vida como ela realmente é, não como você acredita que é, nem como gostaria que fosse. Acompanhe-se durante um dia inteiro, com os olhos de um estranho curioso. Para onde vai o tempo sem a sua permissão? O que você faz no automático que lhe custa energia ou atenção? Onde estão os momentos em que você sente atrito, as pequenas resistências diárias que você aceitou como normais? Anote-os, não para se julgar, mas para ver claramente. Os 20 minutos perdidos toda manhã decidindo o que vestir. O estado da cozinha, todas as noites após o jantar. Aquela gaveta que você abre e fecha, sem nunca organizar. Os objetos pelos quais você desvia em vez de lidar com eles. A maioria de nós acredita que tem uma noção aproximada de para onde vão nosso tempo e energia. Quase sempre subestimamos as perdas significativamente. Uma das minhas leitoras me contou, depois de fazer este exercício, que achava que passava 10 minutos por dia procurando coisas. Ela cronometrou por uma semana. Foram 43 minutos. Você não pode melhorar o que não viu honestamente. Hoje, veja. Dia 2. Entenda o porquê por trás do que você observou. A Intel, na década de 1980, estava perdendo espaço para fabricantes japoneses. Eles poderiam ter olhado para os resultados e reagido superficialmente. Cortar custos, trabalhar
trabalhar mais rápido, mudar uma coisa visível. Em vez disso, mapearam todo o seu processo de negócio e descobriram o verdadeiro problema. Seu modelo central não era mais sustentável. Uma análise honesta levou à decisão que salvou a empresa: abandonar completamente os chips de memória e focar em microprocessadores. Hoje, você faz uma versão da mesma coisa. Olhe para o que você observou ontem e vá a um nível mais fundo. Não apenas eu perco tempo pela manhã, mas o que especificamente cria esse desperdício? Não apenas a cozinha está sempre bagunçada, mas quando a bagunça começa e quais decisões ou indecisões a criam. Mapeie seu dia visualmente. Desenhe a sequência do que realmente acontece, desde o momento em que acorda até a noite, incluindo o tempo que cada etapa leva. Então, olhe para o mapa com a pergunta honesta: o que é realmente necessário aqui e o que é hábito, atrito ou inércia acumulada? O que você está procurando são o que chamo de pontos de decisão. Momentos no dia em que a ausência de uma decisão prévia força uma escolha em tempo real, que lhe custa tempo e energia mental. O que comer no café da manhã? O que vestir? O que fazer primeiro quando você se senta para trabalhar? Essas decisões improvisadas acumulam-se em uma perda diária significativa. Quando fiz este exercício na casa dos 60, descobri que a maior parte da minha dificuldade matinal não era preguiça ou falta de motivação, era a completa ausência de qualquer estrutura pré-definida. Toda manhã eu estava reconstruindo do zero algo que poderia ter sido decidido uma vez e mantido automaticamente. Veja o mapa. Entenda a estrutura. Amanhã você começará a ajustá-lo. Aqui quero contar sobre algo que escrevi. Quando eu estava aplicando o Kaizen à minha própria vida, passando por esse processo seriamente, dia após dia, em minha casa e em minhas rotinas, mantive um diário. Não sobre produtividade, sobre a experiência de mudar. Como era observar a mim mesma honestamente, depois de décadas sem fazê-lo. O que as pequenas melhorias realmente produziram ao longo de semanas e meses. Como o modo de vida da minha avó funcionava na prática, traduzido para uma casa moderna, essas anotações viraram um livro. Chamei-o de 1% Better, 1% melhor, porque é isso que o Kaizen realmente pede. Não transformação, não disciplina, 1% melhor. Todos os dias, até que o efeito cumulativo se torne visível. Ele está no comentário fixado abaixo deste vídeo. Leitores me escrevem sobre ele. Miriam, de Portugal, disse que o leu durante um período em que sua vida parecia completamente fora de seu controle e a estrutura lhe deu um ponto de partida, não com tudo, mas com uma pequena coisa, e que começar com uma coisa era o que ela sempre precisou de permissão para fazer. Charles, da África do Sul, disse que tentava reorganizar sua vida há anos e tudo o que tentara era ambicioso demais para sustentar. Esta foi a primeira abordagem que era pequena o suficiente para ser realmente executável. Tomoko, do Japão. Ela cresceu em Kyoto e mudou-se para o exterior, assim como eu. Disse que lê-lo foi como receber de volta uma forma de pensar com a qual ela cresceu e tinha perdido, e ela chorou ao final do primeiro capítulo. Está no comentário fixado. Agora, de volta à semana. Dia 3. Encontre os pequenos ajustes com grandes efeitos cumulativos. A Unilever, em uma de suas fábricas na Índia, ajustou a velocidade dos ventiladores industriais durante o processo de secagem de sabão. Uma pequena mudança, invisível em sua pequenez.
O resultado foi 4% menos consumo de energia anualmente, economizando centenas de milhares de reais e reduzindo as emissões significativamente. A lição: você não precisa redesenhar todo o sistema. Você precisa encontrar os pontos onde um pequeno ajuste produz um retorno desproporcional. Olhe para o mapa do seu dia de ontem e identifique de 3 a 5 microajustes. Mudanças tão pequenas que não exigem quase nenhum esforço ou recurso, mas que removem o atrito da vida diária. Separar a roupa de amanhã na noite anterior. Deixar um copo d'água na mesa de cabeceira. Colocar tudo o que é necessário para amanhã em um só lugar antes de dormir. Mudar os itens de cozinha mais usados para a prateleira mais acessível. Designar uma superfície na casa para itens que chegam e precisam ser tratados, em vez de deixá-los se espalhar por todas as superfícies horizontais da casa. Isso soa trivial. Não é. Repetidos diariamente, eles eliminam dezenas de pequenas decisões, atritos e frustrações que atualmente lhe custam tempo e energia acumulados, que você parou de notar porque aceitou como normais. Eles não são normais. Eles são solucionáveis. Hoje, identifique os seus. Dia 4. Haja sem esperar pela perfeição. A paralisia do perfeccionismo custou mais horas de vida humana do que quase qualquer outro padrão psicológico. Esperamos até que o plano esteja completo, que as condições estejam certas, que o momento seja perfeito, e essas condições nunca chegam, então nada começa. O princípio de hoje, ação imperfeita, vence a inação perfeita, sempre. Escolha uma coisa da sua lista de microajustes e implemente-a hoje. Não neste fim de semana. Não quando tiver pensado nisso com mais cuidado. Hoje. Não precisa ser permanente, não precisa ser ideal, precisa existir, porque a existência é o que permite aprender, e aprender com algo imperfeito é infinitamente mais produtivo do que continuar planejando algo perfeito. Vou lhe contar uma coisa honesta. Quando comecei a reorganizar minha casa na casa dos 60, minhas primeiras tentativas não foram elegantes. Reorganizei as coisas e depois as reorganizei novamente. Criei sistemas que não funcionaram e os ajustei. Comecei antes de estar pronta, repetidamente, porque começar de forma imperfeita era o único caminho para, eventualmente, começar bem. A bicicleta só se equilibra quando você está pedalando. Aya. Ajuste enquanto se move. Dia 5. Meça o que realmente mudou. A equipe de ciclismo britânica de Dave Brailsford buscou o que chamavam de agregação de ganhos marginais. Andei anti-ti achaias, altam registreias. Tenjai, uma melhoria de 1% em tudo. Mas a prática só era poderosa porque cada mudança era medida. Eles não presumiam que a nova posição do selim era melhor. Eles cronometravam, mediam a recuperação, registravam a qualidade do sono sob diferentes condições. Você não pode saber se suas mudanças estão funcionando sem medi-las. Hoje, crie um sistema de rastreamento simples. Não precisa ser elaborado. Anapassacha freiten awake a apatrofia atadena ananibaitia assidu at. Um caderno ou um aplicativo de notas no seu celular é o suficiente. Por uma semana, registre diariamente seu nível de energia ao meio-dia, sua sensação de controle sobre seu tempo, o estado do cômodo principal da casa quando o dia termina. Após uma semana, observe os dados. Nos dias em que você aplicou seus microajustes, esses números mudaram? Se sim, você tem evidências. Se não, você tem informações que o direcionam para um ajuste melhor. A maioria de nós opera com base em sentimentos e suposições. Achamos que uma mudança ajudou porque pareceu diferente nos primeiros 3 dias. A medição diz se a sensação se manteve.
teve. Campeões não adivinham. Eles conferem. Dia 6. Padronize o que funciona. O McDonald's serve comida consistente em 50 mil locais, porque nada do que funciona é deixado para o improviso. Cada processo que produz um bom resultado é documentado, padronizado e repetido exatamente, eliminando a necessidade de tomada de decisão em tempo real de cada transação. Você não é o McDonald's, mas o princípio se aplica. Quando você encontrar uma rotina ou organização que realmente funciona, que reduz o atrito, produz calma, economiza tempo, melhora sua manhã ou sua noite, não deixe ao acaso. Anote, torne-a o padrão. Remova a necessidade de decidir de novo todos os dias. O que vai na mesa de cabeceira? A ordem da sua sequência matinal, onde vivem categorias específicas de objetos. A sequência da sua organização da cozinha antes de dormir. Essas são decisões que podem ser tomadas uma vez e mantidas automaticamente, liberando sua largura de banda cognitiva para coisas que realmente exigem pensamento novo. Após meu retorno do Japão, passei vários meses experimentando. Depois, comecei a documentar o que funcionava. A disposição da minha cozinha, que tornava o ato de cozinhar realmente eficiente. A sequência noturna, que produzia, de forma confiável, uma manhã calma. A colocação dos objetos, que fazia com que eu nunca procurasse por nada. Esses são agora padrões. Não penso neles. Eles simplesmente funcionam. E essa automaticidade é exatamente o que você está construindo. Dia 7. Revise, refine, recomece. A Pixar não declara um filme terminado quando ele funciona. Eles têm um processo chamado Brain Trust, um grupo de criativos seniores que revisa até trabalhos em estágio avançado, procurando o que ainda pode ser melhorado, o que não está exatamente certo, o que o público notará mesmo se a equipe parou de ver. Hoje é o seu dia de Brain Trust. Olhe para esta semana com olhos frescos. Qual microajuste criou a mudança positiva mais perceptível? O que pareceu melhor no papel do que na prática? Qual é a sua próxima pequena coisa? Aquela que, agora que os ajustes da semana passada estão no lugar, torna-se visível como o próximo ponto a melhorar. O ciclo Kaizen nunca termina. Não termina porque não foi projetado para atingir um estado final. Ele foi projetado para manter a direção. Observe, analise, ajuste, haja, meça, padronize, revise. E então observe novamente, com mais informações do que você tinha no início do ciclo anterior. A casa da minha avó foi mantida dessa maneira por 60 anos. Não com drama, não com grandes reformas, não com nada que pudesse ser chamado de intervenção. Com atenção constante e pequena, que se acumulou em uma casa que funcionava, que respirava, que acolhia as pessoas dentro dela, sem exigir muito em troca. Quero ser direta sobre algo antes de encerrar. A indústria da produtividade fez bilhões convencendo as pessoas de que a transformação requer grandes sistemas, ferramentas complexas e investimento significativo. Aplicativos, agendas, cursos, assinaturas. Quanto mais complicada a solução parece, mais justificado o preço. O Kaizen é o oposto disso. Ele não requer quase nada e produz resultados que se acumulam além do que qualquer intervenção dramática poderia alcançar. Não pode ser empacotado de forma atraente porque seu poder está na repetição e na honestidade, não na novidade. Minha avó não tinha um sistema de produtividade. Ela tinha Kaizen, vivido tão naturalmente quanto respirar, incorporado a cada pequena escolha diária. Sua casa e sua vida refletiam décadas de melhorias de 1%, acumuladas silenciosamente em algo que parecia fácil por fora. Não foi fácil, foi consistente.
A distinção importa? 7 dias lhe dão o início do ciclo. Os resultados vêm de repeti-lo na próxima semana, na semana seguinte e no mês seguinte, sempre com um pouco mais de informação do que você tinha da última vez. Você já tem tudo o que precisa para começar. Um caderno. Observação honesta. A disposição para começar de forma imperfeita. 1% Better, o relato completo de como apliquei o Kaizen em minha casa e vida após os 60, está no comentário fixado abaixo. Comece hoje. O ciclo começa com a observação e você pode observar agora mesmo.